sabadão na TV Pai Eterno e começa agora o nosso programa Jovem Romero, preparado com muito carinho para você que está em casa. E olha, hoje um tema muito especial, porque nós vamos demonstrar aqui todas as nossas linguagens de amor. E para esse programa estão aqui comigo os meus amigos de sempre. Muito bem-vindos, Blender, boa tarde. Muito obrigado. Sabadão, galera. Mais um sábado juntinhos, juntos together, né? Que isso? Muito bom. E aí, o que você tá fazendo hoje? Já tomou café? Já almoçou? Já lanchou? Vai fazer o que mais tarde? Nesse momento eu quero a sua companhia aqui no Jovem Romero, viu? Isso, muito bem-vinda também, Polly. Muito obrigada, boa tarde, gente. Estou feliz que a gente vai falar das linguagens do amor. Tão bom falar de coisa boa, né? Gostei desse tema. Gostou desse Já tema? vou começar usando a linguagem tóxica com o Blender, que ele se pauta pela comida o dia dele, né? As pessoas só se organizam pela comida com esse menino. Tudo a comida. Ô Blender, pelo menos chama as redes sociais aí pra gente. Isso, Boa, por Polly. favor. Convidar você a seguir @TV Pai Eterno lá no Instagram. No @TV Pai Eterno no Instagram você consegue conferir todos os programas da casa, os bastidores, você consegue conferir os stories, o que tá acontecendo no dia. E também o Instagram do Jovem Romero, @Jovem Romero. Lá tem tudo sobre os bastidores, lá tem conteúdo especial, cortes especiais. Se você quiser ver um corte da Polly ou do Diácono, tá lá no Instagram do Jovem Romero, viu? E também tem o YouTube. Lá no YouTube, /Pai Eterno, você consegue conferir esse programa aqui, também os anteriores, além de todos os programas e reportagens aqui da casa, viu? Isso, e a nossa família Jovem Romero está crescendo ainda mais e hoje recebemos aqui mais um Jovem Romero conosco, é o psicólogo Guilherme Silva. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, a casa é sua, Debutando aqui. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Falar de linguagem de amor, né? Estar numa mesa com pessoas tão felizes e algo que nós estamos trabalhando, né? Eu como psicólogo clínico e como palestrante, algo que eu tento trabalhar porque nos últimos dias, já dizia o nosso mestre, que o amor se esfriaria em muitos lugares. Sim. E hoje o convite, eu sei que é alto astral, mas o convite para você que está aí nos ouvindo, nesse sábado à tarde, fique conosco, porque é um assunto que eu quero convidar vocês não só apenas a falar do amor, mas a aprender a expressar e a receber sobre o amor. Legal. Bom demais a conta, esse sabadão promete, viu? Olha só, a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações da comunicação. A língua, por sua vez, é um conjunto organizado de elementos que possibilita a comunicação eficaz. Consequentemente, nós podemos expressar tanto por meio da língua quanto por meio de outros tipos de linguagem. Entre eles, o amor. O amor que é um sentimento intenso que deve ser comunicado e expressado para permitir também a nossa inter-relação. Começo então te perguntando, Guilherme, o que é essa tal de linguagem do amor? Certo. O autor do livro As 5 Linguagens do Amor, ele identificou, ele era um conselheiro, né, amoroso de casais, terapeuta de casais, então ele identificou que em muitos casais eles tinham uma dificuldade no sentido, eles até falavam que amavam, mas eles tinham uma dificuldade em receber e doar o amor. E eu até complemento essa fala, porque você falou sobre a linguagem. E nós, como seres humanos, o que nos conecta ao outro é a nossa capacidade de linguagem. Sim. Cada povo tem a sua forma de linguagem. Então, dentro da relação humana, se não houver linguagem, não há conexão. Então, ele trouxe essa questão para que os casais, ele identificava que os casais, na hora de comunicar, eles até comunicavam bem, mas eles não tinham a capacidade de receber e doar esse amor. Então, as 5 linguagens do amor é uma capacidade humana que nós identificamos quais são o nosso primário, o secundário, para depois aprender também numa disposição a linguagem do outro. São formas diferentes, de demonstrar ao outro que nós amamos. Sim, e cada um tem a sua primário, secundário, e eu posso dizer, acrescentando aqui, o livro não fala isso, o autor não fala, mas nós temos as gírias. Cada linguagem tem suas gírias, então nós temos as nossas gírias de amor. E hoje nós iremos falar um pouco sobre isso.
Olha só que legal, eu fiquei interessado, viu? Gostei Eu também disso, gostei. eu achei Gostou? legal. Com certeza os jovens que estão ali em casa, sobretudo aqueles mais jovenzinhos que estão entrando ali no primeiro relacionamento, estão preocupados de fato em fazer acontecer e dar certo, precisam desse conhecimento Sim, sim. também para poder progredir ali no seu namoro, no seu relacionamento. Sim, verdade. E com a família também, família né, também, Diácono? Porque claro. às vezes, muitas vezes, o jovem, principalmente ali na insegurança da adolescência, acredita que o pai não ama, a mãe não ama, mas às vezes eles amam de outra forma, De em outros outra modos. linguagem. E a gente só não tá sabendo entender. E é tão interessante isso, Poliana, não sei se posso falar? Pode? Pode? Eu estava no 7º período da faculdade e decidi fazer um projeto nas escolas. Começou o projeto assim, um dia eu estava entrando no trabalho, no quinto andar de uma secretaria. E eu recebo a notícia que uma menina pulou do 19º andar. Eita. Oh, meu Deus. Quando eu cheguei na janela para olhar a altura, eu olhei e imaginei, quinto andar já estava alto, imagina do 19º você pular. Nossa. Naquele dia eu tive eu costumo dizer que um insight, na psicologia a gente fala insight. No mundo cristão a gente fala uma revelação. Mas eu tive um insight de começar um projeto nas escolas a fim de falar sobre o amor. Por quê? Porque, como o autor mesmo fala, e eu queria que nós aqui colocássemos como um subtema, que muitas vezes as pessoas elas perdem a capacidade e o sentido da vida porque elas não têm senso de amor próprio. E é um tema que a gente fala tanto. E quando eu não tenho a capacidade, eu não desenvolvo a capacidade de amar o outro e amar a si mesmo, a única saída que eu encontro é tirar minha própria vida. Então eu comecei um projeto nas escolas Que é uma atitude extrema, né, também. que é uma atitude extrema, porque a pessoa que vai para o suicídio, ela não quer morrer, na verdade. Ela está gritando ao mundo, eu quero viver, E parar com a dor dela. mas eu não consigo encontrar lugar para minha dor. E o afeto, como a Poli falou, começa na família. Não adianta, nós podemos falar de relacionamento amoroso, esse livro foi escrito para casais, mas as nossas fontes de amor começam na família. E hoje é um tema que nós precisamos muito, até você, pai, que está ouvindo aí, talvez está arrumando a cozinha, eu queria que você sentasse na sala, porque o amor começa em casa e termina fora. O amor começa em casa, é em casa que nós aprendemos os limites. Então o amor, ele não começa fora. O problema é que o tempo todo a gente procura fora aquilo que só encontramos dentro. Ai, que Eu bonito vi isso. uma coisa falando sobre Romeu e Julieta. Que todo mundo sabe que é um amor trágico ali, né? Os dois morrem, enfim. Se você não sabe, só dá um Google aí rapidinho pra você descobrir. E que, na verdade, se você for pegar o tempo em que se passa Romeu e Julieta, é coisa de uma semana, 5 dias. E que a teoria de que Romeu e Julieta não é sobre o amor, é sobre amadurecimento, porque eram muito jovens. E essa pressa pra tudo, esse desespero pra tudo, levou ali a uma atitude drástica, né? Dos dois, né? De fugir, enfim, todo o contexto da peça. Mas eu penso muito isso nos jovens hoje em dia, sabe? Às vezes a ânsia é tão grande por ter a validação de fora, seja do pai, da mãe, da sociedade, da pessoa na internet, de quem for, que eles esquecem de respirar fundo e falar assim, deixa eu olhar pra dentro um pouquinho, né? E quem eu sou no meio dessa bagunça toda? E, eu não recebo o amor que eu quero, mas eu tenho amor dentro de mim. Eu me trato como eu gostaria que me tratasse, enfim, esse tipo de reflexão que eu acredito que na adolescência é muito difícil ter, muito difícil ter e que é muito importante porque isso ajuda ali com que o adolescente, o jovem, ele compreenda o seu lugar no mundo e também o seu valor. Por isso eu queria perguntar agora de fato para você, Sim. Guilherme, quais são essas linguagens do amor que a gente pode elencar? Sim. Esse autor, ele traz as 5 linguagens, né? Então vamos lá. Toque físico, né? Aquela pessoa que ela é sinestésica, ela precisa do toque, do afeto. A criança mesmo, tem estudos que falam que crianças que no seu desenvolvimento elas não foram tocadas, não foi expressado o amor para ela pelo toque, são crianças que crescem sem esse senso de afeto, sem esse senso de pertencimento. Então o primeiro é o toque físico. O segundo, que ele fala muito, é a questão do tempo de qualidade.
Talvez você aí que é casado, a sua esposa está reclamando que você vive no futebol, vive fazendo as suas atividades, e talvez esse não seja a sua manifestação, a sua linguagem de amor. E como você não a conhece, ela reclama o tempo todo. E até uma dica para os casais: aquilo que o seu cônjuge muito reclama é aquilo que talvez você mais falha. Talvez quando ele reclama, a sua esposa ou seu esposo reclama de tempo de qualidade, é porque você... Mas ela não vai falar, olha, eu quero tempo de qualidade. Ela vai falar que você vive pro futebol. Ela vai falar que você vive pelo trabalho. Até no livro ele traz um exemplo que a mulher falou assim, você podia ter casado, era com o seu computador. Você vive no seu computador, você podia ter casado com ele. Então o primeiro, toque físico. O segundo, tempo de qualidade. O terceiro, que eu costumo elencar, que é o meu, que eu gosto muito, palavras de afirmação. E eu acredito que muitas pessoas têm disso. Não é um elogio, uma palavra de incentivo. Né? Tem pessoas que elas, igual nós estávamos no começo aqui, a pessoa, não sei o que falar, e alguns brincaram aqui, ela não quer se expressar. Tem pessoas que têm essa dificuldade de reconhecer o outro. Tem pessoas que acham que um presente é o gasto dinheiro com presente. Mas a pessoa queria mesmo era, eu te amo, eu amo você, você é importante para mim. Vou falar um exemplo aqui para vocês entenderem. Minha mãe, talvez ela tá assistindo, vai assistir. Qual que é o nome dela? A Zenilda. Um beijo, dona Zenilda. Minha mãe, talvez as mães de vocês também, você que tá nos ouvindo aqui, talvez sua mãe tá agora lá no tanque lavando as vasilhas e tá falando assim, ó. Nessa casa ninguém me ajuda. Essa casa todo mundo acha que eu sou uma empregada mesmo. Essa casa, eu quero ver quando eu morrer. O que vocês vão fazer? Vocês não fazem nada. Olha aí pra você ver essa bagunça. Na verdade, muitas pessoas e muitos filhos ficam nervosos porque a mãe fala. Na verdade, a sua mãe não quer sua ajuda. A sua mãe só quer seu reconhecimento. Um dia, minha mãe estava em casa lavando vasilha e falando tudo isso. E eu ouvi isso, né? Que identifiquei a linguagem de amor dela, e a linguagem dela é palavras de afirmação e atos de serviço. Olha pra você ver, até que é interessante, não é só casal. Talvez você tá aí na sua casa achando que sua mãe não te ama, que ela só reclama. Mas a verdade é que você não reconhece nem o prato limpo. Você não lava quando ela reclama. A verdade, ela não quer que você lava. Porque minha mãe, ela quer fazer tudo. As nossas mães, só o jeito delas que tá certo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a abraçá-la por trás, e ela lavando vasilha, e eu falando pra ela, mãe, muito obrigado por a senhora lavar as vasilhas. Isso pra ela foi se tranquilizando, porque nós somos como um copo. E quando nós não nos sentimos amados, é como se esse copo tivesse furado. Nós precisamos recompor o copo. Os atos de amor, a linguagem de amor, é você entregando para o outro aquilo que enche o copo. Não adianta, Blender, eu querer amar você, encher seu copo com a linguagem, com o líquido que para mim é satisfatório. E o grande problema da nossa sociedade é esse, que nós queremos expressar, sendo que a linguagem do outro não é essa. Mas aí como é que funciona? Quando são dois opostos que não têm a mesma linguagem do amor? Aí é a hora de você aprender. É a disposição em amar. O que é amor? É me dispor ao outro. É eu me dispor. Então, só para nós terminarmos o raciocínio, o terceiro, então, palavras de afirmação. Né? Então, quando eu não tenho palavras de afirmação, eu me perco. Por quê? Porque não adianta me dar presentes, que é o quarto. Presentes. Tem pessoas que não se dão bem com presentes. Eu mesmo. Eu também não me dou bem com presentes. Nossa, pois eu só me dou bem com presentes. Olha só pra você ver. Tem gente Identificamos você. Tem gente que tem... Eu tenho. E eu tô aprendendo a receber e a dar também. Legal. Porque eu vivi a vida toda falando, eu não tive. Então hoje eu tenho um filho de 5 anos que ele gosta. Gente, bom demais! Eu adoro dar presente e ganhar presente. Pois é, pra mim... Essa é a sua linguagem do amor, então. Pronto. Então, como você falou, é o oposto. O seu é ato de serviços, que é os dois que faltavam. Atos de serviços
e presentes. Não, o meu é um sexto que eu já falo depois. Qual que é o meu? Então, depois do intervalo. Tá certo. E a outra linguagem do amor? A outra é atos de serviços, né? Atos de serviço. Isso, que a pessoa você pode dar presente, você pode elogiar, você pode ter o toque físico, mas se você não fizer nada, é aquela pessoa que fala assim, ó, esse me ama só nas palavras, não tem atitude nenhuma. Tem pessoas que são assim. E Minha elas mãe talvez não vão fazer. As nossas mães costumam ter esses dois: palavras de afirmação e atos de serviço. Porque ela fala, você fala que me ama, mas você não arruma nem sua cama. Você fala que me ama, mas você suja e deixa no mesmo lugar e não coloca para lavar. Então, o convite é para que nós, hoje, possamos aprender a encher o nosso copo. E aprender a encher o copo do outro. Para que ninguém fique com sede. Sede de amor. Isso é fundamental para as nossas relações, para a nossa boa convivência, e retoma aquilo que a Polly mencionou, não só para o relacionamento conjugal, Sim. mas inclusive para amizades, né? Acho que tem alguns amigos que às vezes demoram a se entender ou inclusive compreender bem a amizade deles, sem mencionar a Polly e o Blender, talvez porque tenham linguagens diferentes. Sim, sim. Isso mesmo. Me dê mais presentes, Blender. Deixa, agora eu já sei. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque eu fiquei curioso para saber qual que é a linguagem de amor de vocês, apesar de já suspeitar. Então, fique com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos com o Jovem Romero. Voltamos com o programa Jovem Romero. Hoje temos várias linguagens de amor aqui nesse programa que está especial, contando aqui, é claro, com a sua participação, mas também com a participação dos nossos amigos aqui, a Polly, o Blender, hoje também aqui com a gente o Guilherme. Olha, eu quero saber uma coisa de vocês. Quem está em casa acompanhando o Jovem Romero tem que dizer pra gente a linguagem de amor deles também, não tem, Tem. Blender? Eu quero aqui, ó. Eu quero aqui no Instagram do Jovem Romero agora qual que é a sua linguagem do amor. Manda pra gente lá. Tem uma caixinha lá, um story, né? Uma caixinha pra você responder, dizendo qual que é a sua linguagem do amor. Manda pra gente a sua, que a gente vai divulgar aqui durante a programação, nos outros programas e também aqui nas redes sociais, viu? Bom demais. E para você se sentir motivado, agora nós vamos saber um pouquinho da linguagem de amor da Polly. Nossa, Conta! são 5. Pode ter todas as linguagens, porque eu gosto Uma é de todas. predominante, né? Uma sempre vai ser predominante. Eu acho que a dos presentes, com certeza, tanto é a minha forma de demonstrar, eu gosto isso, sabe? Eu sou muito boa em dar presente. E ela é rica também. Com certeza. Obrigada, gente. Não queria falar disso. Mas... Nos ame mais, então. Ai, Deus. E a outra como é que é? Atos de serviço, palavras de afirmação. Toque físico. Toque físico. Acho que a palavra de afirmação eu mais gosto de fazer do que de receber. Não sei, eu mais gosto de receber do que fazer. E tempo de qualidade é a que eu gosto de receber. Nossa, tempo de qualidade é tudo. Ai, vamos ali na loteria pagar uma conta. Vamos. Vamos juntinhos. Vamos juntinho. Acho que é isso. Que legal. E você, Blender? A minha linguagem do amor, sabe qual que é? Atos de palhaçadinha. Nossa. Então ele ama muito. Nossa, gente, ele me ama muito, sabe? Muito mesmo. Eu não sei qual que seria, porque assim, eu gosto muito de fazer as pessoas rirem. Sim. Isso eu acho que é a minha linguagem de amor. Então, por exemplo, quando eu namoro com os meus familiares, meus amigos, eu gosto de fazer todo mundo rir. Qual que seria essa linguagem? Eu só consigo identificar como atos de palhaçadinha. Ele tem a própria linguagem de amor dele, gente. Sim. E o interessante pode entrar nas gírias de amor. Gíria de amor. Justamente. Mandar memes na Mandar DM memes. é a nova gíria, eu acho. E a pessoa Isso que eu faço responde também. os memes um por um, isso é uma linguagem de Isso, Eu amor. respondo, gente, eu nossa. respondo. Não apenas curte, responde. Eu respondo Olha de só. verdade. E não de manda o verdade. kkk de ilusão, que é aquele, tipo assim, você tá aqui, ó, rindo aí, kkkkkk. Olha, a diretora tá falando que eu não respondo, mas eu respondo sim. Ela disse que tem prints que vão me incriminar, mas A gente vai expor daqui a pouco, viu? Exposed no Jovem Romero, já já. Você começou a mencionar, Guilherme, o que são essas gírias de amor?
Seria essas novas formas, né? Porque existem os memes, existem as brincadeiras. Então, assim, essas 5 linguagens de amor é para nos direcionar. Não significa que elas ficam limitadas nelas mesmas. Sim. Nós podemos criar a nossa forma, o nosso jeito. Eu tenho um jeito com a minha namorada que antes eu falava muito eu te amo. A minha linguagem de amor principal é a palavra de afirmação. Então eu falava sempre eu te amo. Aí um dia eu fui e mandei para ela uma rosa. E ela ficou sem entender. Ela falou, o que é isso? Aí eu falei, todas as vezes que eu mandar a rosa, eu estou dizendo a você que eu te amo. Ah, ele é um romântico, gente. Gente, para. Guilherme é um romântico. O Não, último Guilherme, romântico. para, não. Parou essa gravação agora. Para a gravação. Vocês estão demais hoje, viu? Que bom Mas saber disso, legal. que legal. Qual que é o nome dela? Amanda. Ai, gente. Amanda é uma sortuda. Amanda, olha, Um você beijo tá pra de você, parabéns. Que legal. Gente, Vamos agora mandar rosas pra Amanda. Vamos, tô mandando rosa pra ela. eu tô curioso pra saber agora quais são as gírias de amor do Andrei, tá bom? Porque esse nosso jovem Romero, que sempre nos surpreende com os games, hoje preparou pra gente algo muito legal também. Andrei, é com você. Boa tarde. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu tô num cenário bem diferente aqui, não assustem, tá? Eu tô participando de uma feira de tecnologia em audiovisual aqui em São Paulo, mas eu não ia deixar de fazer o meu vídeo aqui, fazer a minha participação para vocês, né? E existem várias formas de manifestar um amor por uma pessoa. Algumas pessoas gostam de contato físico, algumas dão presentes, algumas simplesmente falam eu te amo, mas hoje eu vou falar aqui de como Joel manifestava o seu amor, qual que era a linguagem de amor do Joel pela Ellie em The Last of Us, tanto a primeira parte quanto a segunda. Mas eu vou deixar um pouco a segunda de lado para não dar spoiler para quem ainda não assistiu a série. Desde o início, Joel assume o papel de protetor de Ellie. Mesmo que no começo ele não quisesse muito fazer isso, ele vai se tornando cada vez mais dedicado à segurança dela, enfrentando vários perigos mortais, seja de infectados ou de outros humanos, para garantir que ela esteja segura. Joel havia perdido a sua filha Sarah, o que deixou ele emocionalmente fechado. Mas, no entanto, de pouquinho em pouquinho ele vai se abrindo para Ellie, permitindo que ela se aproxime dele, e logo logo ele começa a ver ela como uma espécie de filha. O maior gesto de amor de Joel é quando ele decide resgatar a Ellie do Hospital dos Vagalumes, mesmo sabendo que isso significaria sacrificar a única chance que a humanidade tinha de encontrar uma cura para a infecção do Cordyceps. Ele escolhe salvar a vida dela quando descobre que ela teria que ser sacrificada para a criação de uma vacina que salvaria toda a humanidade. Olha, você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. E vale lembrar que quando a Ellie acorda desse resgate, o Joel acaba mentindo para ela sobre o que aconteceu no hospital, dizendo que os vagalumes não estavam mais tentando encontrar uma cura. O que aconteceu? Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas na verdade, também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. E ele faz isso para proteger a Ellie de uma verdade dolorosa e do peso emocional de saber que poderia ter sido a chave para salvar o mundo. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Na parte 2 do jogo, nós temos acesso a alguns flashbacks que mostram Joel fazendo esforços para manter uma conexão com Ellie, como no passeio ao museu e o presente de aniversário, um modelo de foguete espacial, mostrando o quanto ele ainda se importa com seu bem-estar emocional. Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Passados alguns anos, Ellie finalmente descobre o que Joel fez salvando a sua vida e sacrificando assim a humanidade e a sua cura. Ela pergunta a ele se é verdade e Joel, sem hesitar, admite que sim. Fazer uma vacina. Teria te matado.
Eu não deixei. Oh, meu Deus. Ellie, ainda mais machucada, responde que não sabe se poderá perdoá-lo um dia. Mas reconhecendo a sua ligação com o Joel e sabendo a importância dele na sua vida, Ellie deixa claro que quer tentar perdoá-lo. Joel se emociona e diz que gostaria de poder fazer isso, de recomeçar e reconstruir a confiança entre eles. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. A vida do Joel não foi nada fácil, nem da Ellie. E essa relação dos dois, entre pai e filho, que não era, mas ele se sentia assim, os dois sentiam isso, era muito difícil e ele fez o seu melhor para poder expressar isso. Mas então eu vou ficando por aqui, eu passo a bola para vocês continuarem falando sobre esse tema maravilhoso aí de amor. E é com vocês. Valeu, Andrei. Brigadão. Gente, eu acho que nós identificamos um pouquinho a linguagem de amor do Andrei, Ô, né? Diácono, tem uma que eu sei qual que é. Conta. Se você quiser demonstrar que você gosta do Andrei, dá um pote de açaí pra ele. Ele é a pessoa mais viciada em açaí nesta instituição aqui. Gente, bom demais. Olha, nós estamos falando sobre as linguagens de amor e aquela hora o Blender puxou um gancho interessante que a gente pode aqui explorar. Sim. Quando acontece de num relacionamento, um tem uma linguagem de amor diferente do outro, como lidar com isso? É possível esse relacionamento acontecer? Que às vezes acaba, né? Tá interessante porque nesse livro o autor ele traz um exemplo e eu recebo muito esse tipo de demanda dentro da clínica. De casais que no decorrer da relação, eles até dizem, no namoro era muito bom. Ele expressava por mim, mas quando nós casamos, o amor acabou. E muitas vezes não é que o amor acaba, é porque no fogo da paixão, você está disposto a expressar todas essas 5 linguagens. No fogo da paixão, você é aquele que leva os presentes, é aquele que está sempre disponível no tempo de qualidade, é aquele que quer sempre abraçar, quer sempre beijar, é aquele que todo o tempo está dizendo eu te amo, mas que quando estão juntos no casamento, numa relação mais séria, eles se perdem e as pessoas ficam sempre naquilo que elas têm como uma primazia. Na sua linguagem de amor primária. Então ela sempre vai expressar a sua linguagem de amor primária. Por isso que até uma dica, se você está namorando ou conhecendo alguém, além dos valores e princípios dessa pessoa que você deve observa como essa pessoa ela age no secreto. Quando ninguém está olhando, o que ela faz para você sem seja preciso você pedir? Vou te dar um exemplo. Essa pessoa, ela fala palavras para você de forma espontânea, no decorrer do dia, não só quando está com você. Então pode ser uma hipótese dessa pessoa ter palavras de afirmação. Então é a linguagem dela primária. Talvez você está relacionando, o outro gosta quando você leva um presente ou quando você chega de forma inesperada. Então você vai identificando. Quando, Blender, 2 pessoas que têm linguagens opostas, o que elas têm que fazer? Primeiro identificar em si, para depois ensinar o outro. É como se nós saíssemos... E fazer terapia, né? É como se nós saíssemos daqui e fôssemos para os Estados Unidos. Muitas pessoas aprendem a língua lá por necessidade. A questão é que quando nós estamos dentro de uma relação humana, uma relação entre pais e filhos, eu não estou disposto, por quê? Porque o outro não me dá lucro. E hoje nós estamos falando do amor, mas o amor virou negócio. Onde as pessoas só querem relacionar com as outras quando se tem lucro. Eu já ouvi isso, por exemplo, não vou namorar com fulano, terminei com fulano porque eu não tinha benefício nenhum nesse namoro. Porque não faz sentido, né, você associar, por exemplo, um namoro, um relacionamento com benefício, por exemplo, material, né? É o interessante, porque talvez a linguagem, olhando para o tema, a linguagem dessa pessoa deve ser presentes. E não é porque ela é interesseira, é porque ela gosta. Ela quer e é receber uma presente. forma do outro expressar, porque o amor não é só o romantismo. O amor também está no ato. Eu me disponho ao outro. Eu quero estar com o outro. É a mesma fala do casal que chega e fala, não, o amor acabou. Às vezes não acabou. O problema é que o outro não sabe encher o copo. O outro não aprendeu
Talvez eu quero atos de serviço, homens que chegam no consultório e falam, não, minha mulher, ela é uma preguiçosa, eu chego em casa, a casa tá toda bagunçada. Aí hoje, como não pode falar nada, esse homem é um machista. Mas a questão é que ele trabalha e ele espera que ela faça. O que eu faço dentro da terapia? Identifico quais são as linguagens e ofereço para que esse homem... Um dia eu perguntei para um casal, para um rapaz, falei assim, antes do namoro, como que vocês se conectavam? Ah, não, nós lavávamos juntos na casa dela, nós fazíamos as tarefas juntos. Então por que não pode voltar? Então, muitas vezes não é um amor que acaba. O amor não acabou. A minha percepção do amor que está sem conexão com aquilo que eu acredito. Então, uma vez eu vi desculpa. Eu vi um pregador para casais pregando assim, ó. Que ele falava assim que o marido chegou lá para reclamar para ele que a esposa não acordava cedo para fazer o café dele. E ele saía pro trabalho, todo dia ele acordava cedo esperando, né? E a esposa ficava dormindo. Tchau, amor, tchau, ficava dormindo. aí o pastor entrou nessa de explicar, mas como que era a rotina? Quem que fazia café pra você? Não, minha mãe fazia sempre. Eu saía, tava sempre lá o café, o negócio, o pãozinho, blá blá blá. E você, mas sua esposa não é sua mãe. E outra, o café é importante pra quem? Pra você ou pra ela? É pra você, não é? Então é você que tem que fazer. Nossa, sabe? Boa. Gostei. Mas é muito... E às vezes eu fiquei pensando quando vi essa pregação. Será que este marido soube comunicar à esposa? Falou assim, nossa, amor, gosto tanto de tomar café com você antes de ir pro trabalho. Ou alguma coisa do tipo, sabe? Não, mas aí a gente comunica sempre do pior jeito possível, né? Brigando. A gente reclama, a gente briga. A gente fala Fecha que o outro... a cara. É sempre o outro, né? O outro Sim, não sei o sim. quê. O outro não faz, o outro... E isso vai desgastando, sim. né? Eu costumo dizer que muitos de nós somos analfabetos no amor. Existe a linguagem, mas nós não conseguimos comunicar. É como a língua portuguesa, como eu falei. Para você ir para outro país, primeiro você se prepara. Quando alguém chega lá, ele se dispõe à língua do outro, por quê? Porque ele precisa comer, ele precisa do trabalho. Agora, em questão do relacionamento, precisa dessa disposição em aprender com o outro. Eu quero aprender. Igual esse marido, não precisava dele fazer, mas talvez o jeito dele falar. Como eu gosto do seu café. E é um princípio da comunicação não violenta que a gente entra aqui. Porque, por exemplo, na comunicação violenta a gente aprende que eu não vou delegar pro outro, né? Eu vou falar sobre mim. Por exemplo, eu me sinto de tal forma. Agora, se eu falo pra você, você é um incompetente, você não levanta cedo, não faz nada. Aí já tô atacando a pessoa. Então é o jeito de falar, né? Tudo pode ser dito, mas com jeitinho, né? Justamente. De uma outra forma. E é como você falou, Blender, nós precisamos nos conhecer. O convite para tudo é o autoconhecimento. Eu costumo dizer isso, não adianta você falar sobre amor sem um autoconhecimento. Por isso que eu falei para vocês do projeto nas escolas, por quê? Porque eu fui um jovem que falava que meus pais não me amavam. Teve uma vez que eu queria comprar um tênis, minha mãe separada do meu pai, não tinha tanta condição, não tinha jeito de comprar o tênis. Eu falei para ela, a senhora não me ama. E ela falou assim, eu te amo. E eu falei, mãe, a senhora não me ama, a senhora não vai comprar. Olha a mãe do meu amigo, meu vizinho tinha condição melhor que a nossa. Olha lá, a mãe dele compra e a senhora não compra. E eu lembro que eu fui pro meu quarto e ouvi só um sussurro da minha mãe chorando. Quando eu estava deitado, deitei na cama, o Espírito Santo veio. Eu falo que é o Espírito Santo, ele veio e falou assim, ó, sua mãe te ama. E eu falei assim, não ama não. Falou, ama. Você lembra quando a sua mãe trabalhava nos finais de semana? Ela trabalhava na semana toda, chegava final de semana, ela trabalhava em festa de aniversário. Você lembra quando sua mãe chegava 2 horas da manhã, batia na porta do seu quarto, entregava um bolo, um pedaço de bolo que talvez ela não comia. Ela entregava para você o brigadeiro que talvez ela não comia, aquele salgadinho dentro do copo plástico. Você lembra disso? Era o ato de amor dela. Muitas vezes nós nos perdemos porque achamos que só o nosso jeito de ser. Por isso que eu comecei o projeto social nas escolas, porque para falar para o jovem, vocês são amados. Vocês ainda só não despertaram para entender o amor dos pais de vocês. Porque quando nós recebemos desse amor e doamos desse amor para o outro, nós entendemos que a nossa vida tem sentido.
Nossa, e isso é transforma muito vidas. real, né? Quando a gente vai crescendo e vendo as dificuldades da vida adulta, a gente tem noção do quanto nossos pais nos amam. Sim, muito guerreiros. Gente, é muita dificuldade, assim, e criar filho é difícil mesmo. E a gente vê o quanto eles abrem mão pra gente em forma de amor. O quanto De eles se tudo. doam, o quanto eles né? fazem. De tudo. Isso é muito real. Eu falo pra minha mãe, por exemplo, falo, mãe, você precisa dedicar o seu dinheiro pra cuidar de você, pra você fazer as coisas que você gosta, viajar mais, tudo. Viu, dona Poliana? Ela deve estar assistindo. Mas não, ela dedica boa parte do que ela ganha, por exemplo, pra cuidar dos filhos, pra cuidar da casa e deixa ela de lado, sabe? E olha só, você que está preocupado em saber qual que é a sua linguagem de amor, que quer descobrir qual é a linguagem de amor do outro, fique com a gente mais um pouquinho. Já já a gente volta com o nosso programa Jovem Romeiro. Estamos de volta com o Jovem Romeiro falando sobre as linguagens de amor. Você que está em casa curioso para saber da sua e da outra pessoa também, faça agora um pouquinho a sua pergunta. Guilherme, como que a pessoa identifica a linguagem de amor dela própria e do outro também? Certo. É importante a pessoa ela entender primeiro o que seria esse amor. Internalizando em si. O que você gosta quando alguém faz pra você? Como a Polly falou assim, que ela gosta de dar presente. Aí o interessante é que ela falou assim, mas eu gosto de receber tempo de qualidade. Talvez ela goste do tempo de qualidade também. Então, primeiro você identifica dentro dessas 5, mas não se prive nessas 5. Identifique primeiro quais linguagens se adaptam a você. É como se você fosse aprender a língua e escolhesse. E muitas das vezes a nossa linguagem de amor está muito ligada aos nossos pais. Porque eles são o nosso primeiro vínculo, né? O núcleo de vínculo de afeto aos nossos pais. Então olhe um pouco para os seus pais. Nós até falando sobre a projeção aqui. Muitos de nós chegam a um certo tempo da vida, precisa de maturidade, Polly, para identificar esses atos dos nossos pais. Tem filhos que tá com 40, 50 ainda fala dos pais. Por quê? Porque não conseguiram ainda ver que a vida adulta, de fato, ela não é uma brincadeira. Então, quando eu olho pro meu pai... Se você tá com 50 anos e com problema com mãe e com pai, você, por favor, melhore, busque ajuda, manda mensagem pro Guilherme lá, marca uma consulta. Marca um atendimento. Não, gente. Porque a verdade é essa, tem pessoas que elas passam a vida toda reclamando e falando mal daqueles que cuidaram. Por quê? Porque elas não conseguem identificar o amor do outro. Às vezes a pessoa fala mal do outro, mas ela que é o estorvo na vida do outro. É verdade. Ela que é a chata na família e reclama do outro. Todo mundo é ruim, mas ela é a alecrim dourado. Alecrim dourado. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas vão passar pela nossa vida. E todas as pessoas que passam, sejam pais, sejam filhos, sejam qualquer tipo de vínculo, elas vêm para nos ensinar. O problema muitas vezes é que a gente acha que a gente é professor e não aluno. Nessa vida nós somos mais alunos do que professores. Sabe uma coisa que a gente tava falando que da linguagem do amor, mas das gírias, né? Sim. E que eu observo muito, principalmente da galera mais jovem e tal, é o tal do post de homenagem no Instagram. Ou em outra rede social, né? Aí virou muito essas coisas. Não, olha o que o meu namorado fez, olha que não sei o que. Aí já começa a comparação aí, porque aí você acha que o seu namorado ou a sua namorada não te ama porque não fez aquilo que a fulaninha postou. E aí tem outra coisa, é o post lá no Dia dos Namorados. E aí, se a pessoa não posta, normalmente a que queria que postasse, acha ruim. Aí vira, coisa do mundo. já vira aquele problema ali, que seriam palavras de afirmação, acredito, né? Sim. Mais ou menos. E aí eu já vou dar uma outra dica. Se o seu amor, da seu mozão, começa o post falando assim, ainda que você seja difícil, chata, e a gente se tolera, ou coisas do tipo,
termine esse namoro. Por favor, gente. Eu detesto essas declarações que o povo mais critica do que fala coisa boa da outra. É bizarro. E acho engraçado. Não é engraçado, gente. Eu lembrei daquele meme da família Bravanel, que aí uma delas fala assim: minha irmã, o que dizer de você? Nada. Às vezes é melhor falar nada. Essas situações me lembraram, sabe o quê? Quando tinha o depoimento lá no Orkut. Nossa, essa denuncia idade. Jovens vão lembrar, não. Não vou lembrar, Nem são mais sabe o que é. O Orkut vai voltar agora. Será? É. Vamos ver. Nós falamos de uma coisa importante aqui também, começamos a tocar no tema do amor próprio também, naquilo que a pessoa cultiva. A gente às vezes está muito focado, sobretudo quem está aí entrando no relacionamento, em dar amor ao outro, em fazer acontecer, mas isso não é possível se a pessoa também não cultiva essa relação consigo mesmo. E por isso eu te pergunto, Guilherme, há também uma linguagem desse amor para conosco mesmo? Sim. Essa linguagem, eu costumo dizer assim, como eu falei do núcleo da família. O nosso primeiro lugar de afeto é a família. E eu costumo dizer que a nossa família é como se nós, o exemplo para vocês entenderem. Quando nós nascemos, nos é entregue um lote. Nós somos um lote. E no decorrer da nossa vida, são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios que nos ensinam a cuidar do nosso lote, do nosso terreno, da nossa casa. A grande questão é que muitas vezes as casas são empobrecidas do afeto. Muitos não sabem falar. Muitos não sabem nem sequer que existem linguagens de amor. E muitos não querem aprender. Infelizmente, quando nós falamos de autoconhecimento, eu costumo dizer isso em escolas que eu vou, nós vamos aprender sobre matemática, português, biologia, mas nós não aprendemos sobre nós mesmos. Nós não aprendemos sobre as nossas emoções. A melhor forma de cultivar o amor próprio é deixando de ser lote baldio. Muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui, porque teve uma educação emocional empobrecida, você deixa com que todo mundo venha e joga o seu lixo. E você, em vez de tornar a sua casa um lugar, um jardim, se torna um lote baldio. E é por isso que muitos entram dentro do meu consultório e dizem: moças lindas, rapazes bonitos, e eles dizem assim: eu me acho a pessoa pior do mundo, eu me sinto um lixo. Mas na verdade é um lixo, porque deixou que outros jogassem o lixo. Então o amor próprio é cuidar desse lote, é colocar limites nesse lote, é começar a plantar nesse lote. Em outras palavras... Tem um negócio que a gente vê muito na internet que eu acho muito interessante, que vai bem disso que você falou. Cite, sei lá, várias coisas que você ama. Quanto tempo você demora para falar o seu próprio nome nas coisas que você ama? E isso é verdade, sabe? Eu acho que principalmente com as mulheres, porque as mulheres são criadas muito para agradar, para servir, de modo geral, né? Seja a família, seja o marido, o namorado, enfim, a mulher é sempre a cuidadora. E aí, a mulher demora a construir essa autoestima de falar assim, mas eu também quero ser cuidada, mas eu também mereço amor. E aí tem várias complicações, né? Relações tóxicas, violentas, empurra para relações complicadas, enfim, vários problemas. Sim, e entra nisso também, porque da mesma forma o homem, ele é treinado para ser o provedor, para ser aquele que serve, aquele que faz. E quando o homem não se serve... Quantos homens que eles perdem a utilidade em si, o sentido da vida, porque não se sentem úteis. É porque ele não consegue servir a mulher criada para ser aquela que agrada, que cuida, e o homem é aquele que provê. Quando eu não consigo conectar, por quê? Porque eu preciso aprender sobre mim. Talvez eu não sou aquela pessoa que vai agradar o tempo todo. E às vezes dizer o não é um dos maiores sinais de amor próprio. É não aceitar qualquer amor. É não aceitar qualquer coisa. Principalmente nós que estamos no meio da igreja, que temos essa cultura da caridade. Muitas vezes nós doamos sem receber. Quando se trata de relacionamento amoroso, você tem que entender que é um ato de reciprocidade. Se eu só dou sem receber, isso Cristo nos ensinou. Antes de amar o outro, eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. Tem pessoas que doam a própria vida para o outro,
Aí as pessoas falam, mas Cristo fez isso. Cristo fez com um propósito. Ele tinha um propósito de amar a humanidade. Agora, e Cristo é o amor perfeito, né? Ele Não é amor, a gente. Justamente. Eu costumo até dizer nas escolas que nós pegamos o amor maior, misturamos com aquilo que é o nosso amor humano e podemos amar. E para terminar essa fala, o amor próprio só é desenvolvido em Cristo. É só Ele que nos ensina a nos amar. Porque os nossos pais, talvez você está nos ouvindo falando que seu pai nunca te amou. Mas nossos pais são limitados no amor. Talvez os seus pais nunca leram esse livro e nunca tiveram a oportunidade de ouvir o que eu estou te falando. Sim. Então eles são limitados no amor. Como cobrar de alguém que nunca teve? Eu passei a vida toda falando que meu pai não me amava. Até no dia que descobri que o meu avô nunca tinha falado eu te amo pro meu pai. E aí, Diácono, entra outra coisa mais bonita, né? Que é o perdão. O perdão. E a espiritualidade é um grande aliado que a gente tem nessa jornada de autoconhecimento, nessa busca de compreender a nossa linguagem do amor, na capacidade que nós temos que desenvolver e amadurecer de nos amar também, para amarmos os outros, no modo como a pessoa é. E é um relacionamento, essa ida e volta, onde a gente aprende também a amar o outro e o outro aprende também a nos amar, cada um do seu modo. Sim. Esse respeito é muito importante para que haja essa harmonia, essa convivência. E a fé é o maior aliado que nós temos neste caminho. Sim. Gente, esse programa de hoje tá bom demais. Eu queria só complementar que é isso mesmo, porque quem vos fala aqui não é alguém só que vive na igreja. É alguém que foi estudar para entender. E de fato, todos os livros que eu vejo, todos os livros que eu leio, todos os artigos que eu leio, tudo é o amor. Se nós queremos vestir, se nós queremos estar aqui bem para vocês aí, é para de alguma forma receber e dar amor. Então a nossa vida resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus por quê? Deus precisa? Aí eu te faço essa pergunta. Deus precisa do nosso amor? Não. Mas Ele nos criou para amar. Então, quando eu amo Ele, eu conheço quem eu sou nele, o próprio amor. E eu desenvolvo a capacidade de amar. Então, amar a Deus sempre leva isso. E eu costumo dizer isso, que quando você tem dificuldade para amar, erga a mão e peça primeiro, feche os olhos e peça para o autor do amor amar quem você não consegue através de você. E a outra mão você oferece para aquela pessoa que você não consegue amar. Porque quando você entender o quanto Ele te ama, você vai entender o quanto é amado. E o que o outro fez com você, Ele fez porque talvez não entende sobre o amor. E você vai ser a semente plantada na terra para amar o outro. Então eu amo a Deus para receber desse amor, para então amar o meu semelhante, amar o meu próximo. Vamos germinar então no amor essas sementes que Deus coloca no nosso coração. O nosso programa vai chegando ao final, a gente está com o coração quentinho nesse nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer muito a você, viu, Guilherme, pela sua presença e partilha conosco. Que o Pai Eterno te abençoe cada dia mais. Amém. Agora você é um novo jovem Romeiro. Novo jovem Romeiro. Vai voltar outras vezes, tá ok? Obrigadão também, viu, Blender? Foi bom demais estar com você aqui. Eu que agradeço, bom demais. Cheio de amor, a gente sai daqui hoje, né? Isso. Obrigado, viu, Polly? Tenha um ótimo sábado. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Diácono, Blender, Guilherme. Obrigada você que nos assistiu. Blender, aguarda os presentes. Opa! Você que tá em casa, não desista do amor, porque quem nos amou por primeiro foi o próprio Pai Eterno. Ele tem um projeto de amor para cada um de nós. Um ótimo sábado para você. A gente tá de volta na semana que vem. Até lá! Até!